Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Sejam bem-vindos a esta conferência de imprensa. A Friends of Angola, em parceria com as associações MUDEI, ANDECA, Associação Mulheres, Pelos Direitos Civis e Políticos e o Observatório para a Coesão Social e Justiça, tomaram a iniciativa de organizar esta conferência com o objetivo de informar sobre a situação dos 4 presos políticos que se encontram injustamente presos em violações de todos os seus direitos fundamentais, sobretudo direito de manifestação. E por outra, esta conferência tem como oportunidade oferecer um espaço aos familiares para que possam dar os seus testemunhos dos efeitos sobre a prisão dos seus familiares. Ademais, o momento que se segue, conforme a nossa agenda, traz à vossa atenção os depoimentos a seguir do Dr. Zolapam, diretor executivo da organização Observatório para a Justiça e Coesão Social. E, posteriormente, seguir-se ao depoimento dos familiares. Dr. Zola, essa palavra. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e vamos aqui proceder a dar uma panorâmica da situação dos 4 ativistas presos ilegalmente e que foram submetidos a um julgamento completamente injusto e que não respeitou os padrões de uma sociedade dita de direito democrático. A maior preocupação neste processo é que temos 4 cidadãos que se encontram privados de liberdade, desrespeitando a Carta Magna da Constituição da República, mas que tudo foi motivado simplesmente por vontade de certas pessoas. Não estão presos como tem acontecido, como devia acontecer num país que tem um sistema de direito, há um sistema de justiça que se respeita, em que as pessoas só pagam pelos crimes que cometeram e que dos crimes respondemos à sociedade, da dívida social que temos por termos cumprido. Agora, quando se priva a liberdade de alguém, simplesmente por interesses políticos ou por vontade de querer limitar o espaço da sociedade civil e, sobretudo, o direito à manifestação ou à reivindicação de um direito, leva-nos a questionarmos se estamos a viver realmente numa sociedade justa ou uma sociedade governada por pessoas responsáveis. Aconteceu que no dia 16 do mês de setembro do ano de 2023, foi uma iniciativa própria de apoiar ou solidarizar-se com a situação dos mototaxistas, muitas organizações da sociedade civis subscreveram, respeitando as normas ao governo provincial, a intenção de manifestar. A manifestação não é um crime. Na última das hipóteses, até para países
digamos, civilizados ou aqueles países que consideram que têm normas que se respeitam, termina com coimas ou simplesmente umas pequenas multas. Se realmente há transgressão, o que não aconteceu. Nesse dia 16 estavam frente ao cemitério de Santana, os quatro, atualmente os 4 detidos consideram assim porque, apesar de serem condenados injustamente, não podemos considerar preso porque não transitou em julgar essa sentença. Quer dizer, podemos chamar ainda detidos. Ao tentarem manifestar enquanto se reuniam para este ato, ou apareceu a Polícia Nacional, que os interpelou, não resistiram da atuação da polícia, mas mesmo assim foram levados. A critério de todos, o que poderia acontecer é que fossem posteriormente soltos sem nenhuma responsabilização. Mas, como havia intenção e com o tempo, com o recuo, conseguimos perceber que o objetivo era extirpar da sociedade certa, representante da sociedade civil, para o contexto político atual, como também se tentou fazer posteriormente com a Laurindo. A ideia do regime nesse momento é ver menos responsáveis ativos da sociedade civil a continuar a exercer seus direitos, é criar um clima de medo, de intimidação, é de evitar as vozes contestatárias e, sobretudo, o que estamos a ver agora, o problema aconteceu não com ativistas, mas com trabalhadores, grevistas. Eu acredito que a manifestação na rua e a greve, apesar de serem direitos equiparados, não acontecem da mesma forma. Mas mesmo para as greves, houve um comportamento agressivo da nossa polícia. Houve detenções, houve posicionamentos completamente fora do comum. E que a segunda parte da greve, graças ao posicionamento também da Ordem dos Advogados, é que penso eu que houve um pouco de retenção. Então, voltando ao que nos traz aqui, isto foi arquitetado, foi programado. A prisão dos 4 não é mera casualidade, não é uma questão de justiça. Eles encontram-se arbitrariamente presos e que poderíamos chamar isso mais bem de cárcere privado daqueles que ordenaram esta prisão. Ao serem detidos, foram levados ao comando provincial, no SIC provincial, do dia 16, sendo aí submetidos a situações de reuniões internas, onde o Adolfo até, de certo modo, foi agredido quando conversava com alguns responsáveis da polícia. Sendo um sábado, a equipa do observatório e alguns advogados visitaram o local e confirmaram a presença dos ativistas que estavam detidos. Naquele momento, só tínhamos informação de 5 ativistas detidos e mais 2 pessoas que não se tinha, não tínhamos informação clara. Sendo assim, no domingo, foi sábado, no domingo voltamos a passar para o SIC para saber se estavam a receber a alimentação e a água, e parece que a nossa memória não pode ser tão curta e não podemos cair na amnesia, que foram submetidos a atos contrários à Constituição e seus direitos, porque foram privados de alimentação, os familiares levaram e não se foi entregue. Temos que recordar tudo isso. Posteriormente, no dia 18, que foi segunda-feira, conseguimos chegar e falar com os ativistas na cela. Foi aí que tivemos conhecimento que tratava-se de 7 pessoas que estavam detidos, 7 cidadãos identificados.
a gestão feita para que fossem como é de procedimento serem cadastrados. Quando chegou o momento de apresentar o porquê é que estavam detidos, estavam a ser inicialmente indiciados de crime de injúria ao Presidente da República. E assim foram fotografados e cadastrados no processo. Presidente da República. Então, se trata de palavras ditas ou de situações que têm a ver com a máxima figura do país, como é que depois, no ato de notícia, aparecem os crimes de desobediência e resistência à função, a desobediência à autoridade e resistência, previsto no número 1 do artigo 340 e o número 1 do artigo 342 do Código Penal. Para um caso que possa ser levado a julgamento sumário, é preciso que haja flagrante delito. E flagrante delito, as coisas estão bem definidas. Não podemos transitar de uma coisa a outra, não podemos convolar a situação. É para entenderem que não estamos a falar de um processo. Não houve julgamento. Houve linchamento judicial. Aquilo foi simplesmente um teatro para legalizar a prisão. Apareceram, foram levados. Foram indiciados de desobediência e resistência. O que levou que se realizasse um julgamento sumário no dia 19. No dia 19, como é de costume, para processos como este, melindrosos, em que estão detidos cidadãos por uma questão que consideramos transgressão à lei, mas que dentro da esquadra desfilem as altas patentes do comando da polícia e que vêm as grandes figuras da polícia visitando o processo, falando com os instrutores, miscuindo-se na instrução. Como é costume, são anos a acompanhar o processo de ativista, sabíamos que estava-se a cozinhar com qualquer coisa que terminaria como terminou o processo. Neste dia 19, que era o dia, passaram, porque nós esperávamos que, como se tratava de injúria ao Presidente da República, seria um processo a ser investigado, seriam levados ao juiz de garantia, para vermos a questão da sua liberdade, depois instruir-se como deve ser. Mas como não podiam proceder por esta via, então entenderam imputar-nos, forjar esses dois crimes que foram eles julgados e condenados. Dia 19 fomos até o lugar, como é costume, primeiro confirmar e vermos se o posicionamento da instituição quanto aos detidos. Mas já tinham sido, naquele momento, transferidos ao Tribunal de Dona Ana Joaquina. Uma vez no Tribunal de Dona Ana Joaquina, eles sabiam e avisaram que tinham advogados, mas houve a tentativa de lhes julgar com um defensor oficioso. Chegaram, foram levados à sala, isso veio uma informação que confirma e repete várias vezes. As salas, ainda com as janelas fechadas, estavam todos preparados para julgar. Foi porque, em uso dos seus direitos, negaram ser representados por advogados que não conhecem. E o pior é que no tribunal, funcionários diziam que estávamos a ligar para os vossos advogados e os telefones que não atendem os telefones, que os telefones desligados. Com insistência, receberam os advogados do observatório a informação de que o tribunal estava à espera dos advogados, porque no fundo não foi muito tempo. Ao chegar, fomos ainda confirmar aí no SIC provincial, foi aí que se entendeu que deveria se realizar o julgamento com as garantias e os direitos que eles mereciam. Imaginem que podiam ter sido julgados de uma forma, e julgamento
ser feito em 15 ou 20 minutos e hoje estamos a falar de consequências piores da que estamos agora aqui a discutir. Chegando os advogados, já a celeridade que se pretendia já não era a mesma. Começou a morosidade, voltas e até o momento de se fazer aquilo que podíamos dizer a produção de prova. Uma vez que se realizou o julgamento, não tiveram a oportunidade de gozar os seus direitos, porque praticamente foram pressionados, não se lhes deu a oportunidade de atuar como arguido com todos os seus direitos. Havia uma parcialidade completa dos magistrados, tanto do Ministério Público como o juiz da sala, que dirigiu o julgamento. Houve mais presunção de culpa que de inocência, invertendo os princípios basilares, tanto das normas positivas como das normas rituais. Então, consequência, como era de esperar, e como hoje, com recuo, podemos dizer que tratava-se de um julgamento orquestrado e com sentença encomendada, foi assim que o posicionamento é completamente desconfortável, os arguidos, assim como a defesa, que até recebeu por tentar defender devidamente, exigir que as provas fossem bem discutidas, recebeu a ameaça da juíza que disse que também prendia o advogado se continuasse a exigir aquilo que está na lei. Pronto. Essa história se conhece, mas era necessário falar, porque estamos a querer falar de pessoas que estão presas e das suas consequências. Mas, para estarmos presos, deve-se cometer, deve-se infringir uma norma. Não foi o caso desses 4 cidadãos que estão detidos. Estão aí porque alguém quer, ou algumas pessoas querem que estejam aí, ou o sistema não quer que certas pessoas que discutem livremente os direitos e a liberdade, seus e dos outros, continuem a o exercer. Depois da discussão e julgamento, veio a decisão final. Absolvido os 2 senhores que não faziam parte do ativismo, o jornalista também que está no grupo, e a meritíssima entendeu que, digamos assim, porque para a nossa organização não houve sentença ditada para um tribunal soberano, porque para ser soberano é necessário que haja que o julgamento seja justo. Como não foi justo, entendeu condenar 3 dos ativistas, que foi, a princípio, Adolfo Campos, o Gilson Moreira e o Hermenegildo. O advogado perguntou, para ter certeza, que se repetisse quais são os arguidos que foram condenados. E repetiu-se assim claramente os 3. E depois disso é necessário que dite diretamente aos arguidos para que saibam dos 7 que estão de pé quem foi condenado. Repetiu os mesmos nomes. Logo em seguida, recolheu a juíza e o representante do Ministério Público, recolheram-se da sala e foram, coisa nunca vista, porque depois do julgamento deve-se assinar a ata, deve-se dar tempo aos condenados de exercerem a sua defesa. Recolheram e foram para os seus gabinetes. Assinaram a ata da audiência no gabinete. 30 ou 40 minutos depois, apareceu o escrivão para informar que entre as pessoas que foram julgadas na sala, também foi condenado o Abrão. Naquele momento usou o nome de pensador. Também o pensador foi condenado. Não ouviu na sala, não sabia, ouviu 30 minutos depois.
Isso é que nós estamos a nos perguntar se trata-se de justiça. Não podia nem reclamar, porque não tinha o juiz à frente para explicar, não tinha o procurador para dizer se é legal, e assim foi o histórico dos acontecimentos. Nada mais se conseguiu fazer, e foram assim conduzidos os 4, 3 que sabiam que foram condenados injustamente, mas ouviram, e um que não sabia que tinha sido condenado foi informado depois, e assim falamos hoje de 4 ativistas presos num processo de desobediência, sumário, apesar de desobediência e resistência. Aqui não foi necessário, porque todos têm informação, apesar de que foi discutido em tribunal, que nenhuma imagem, nenhum vídeo e nada mostrou, em momento algum, esses 4 cidadãos a desobedecerem, a resistirem ou a agredirem a Polícia Nacional. E no que dito o tribunal também não tinha nada que relacionasse a isso, mas estão a pagar por algo que não fizeram. Passado isto, os advogados apresentaram o recurso nos termos da lei. A lei dá 20 dias para que se possa interpor o recurso a favor, se estão inconformados com a decisão, lógico, de primeiro momento. Mas como verifique o tribunal que presidiu não estava na sala, tiveram que fazer a requerimento. Mas depois, interposto o recurso, para melhor defesa é necessário pedir também o processo, a confiança do processo, para ser analisado e ver realmente se foi tudo consignado. E daí se poder levar a cabo o recurso. 20 dias que a norma dá, foi privado o processo durante 16 dias. Faltando 4 dias, foi quando se entregou o processo à defesa para poder ter conhecimento daquilo que estava. Quer dizer, propositadamente, responderam ao processo mais de 2 semanas. Mas mesmo assim, a defesa chegou a dar a entrada do recurso correspondente dentro dos prazos. Aí começou o outro jogo de que o recurso não foi entregue a tempo e que o processo... Houve várias reclamações feitas pela defesa, vários requerimentos para isto e aquilo reclamar, e até a presente nada, o processo ficou arquivado na sala da meritíssima juíza que dirigiu aquela sessão. Desta situação, se utilizou todos os mecanismos admitidos na lei para poder salvaguardar os interesses e direitos dos 4 detidos. Mas, como se pode perceber, aí nós estávamos a tratar, a defesa e os arguidos estavam a falar de justiça, mas do outro lado estávamos a falar de questões de interesse político. Então, nada resultou, nada se fez, e o processo, em momento algum, foi enviado ao Tribunal Superior para ser tratado. Quer dizer, o processo nunca foi remetido ao Tribunal de Competência, que é o Tribunal de Relação, para poder analisar a questão. Foi, posteriormente, feita uma reclamação hierárquica, a nível do mesmo tribunal, mas ao juiz-presidente do Tribunal de Comarca de Luanda, que também, durante muito tempo, desde o mês de outubro até dezembro, segundo as informações que os advogados do escritório tiveram, é que não se remetia, a sala da juíza não remetia o processo, foi solicitado ao juiz-presidente, mas agora nos questionamos como é que pode desobedecer uma ordem do superior hierárquico. Mas sempre foi a resposta que não se recebeu o processo porque a nona secção não entrega o processo.
até o mês de dezembro, a resposta foi de que não se entregou o processo. Logo, existe uma formalidade de todos os tribunais que cada secção faz um relatório a um departamento que os tribunais têm relativamente aos processos que entraram no ano e pronto, tem um protocolo interno administrativo. Aconteceu que este departamento recebeu de todas as secções, menos da 9ª secção, e que, pela informação que foi dada aos advogados, que também tiveram que fazer um requerimento solicitando que mandassem os processos para lá, porque não se mandou as pessoas daquela secção, porque estava o processo dos ativistas e que não queriam que chegasse. Este é o histórico dos acontecimentos, no que é o fator defender, tudo se fez para defender e se fez afinco e se respeitou. Em nenhum momento houve gestos, posicionamentos contrários à lei perante realizado pela defesa quanto ao interesse dos 4 ativistas. Sabendo, como se disse e acabamos de discursar aqui, que a prisão não obedeceu à lei, se desrespeitou tanto os familiares, os arguidos, como a sociedade em si, porque quem condena é o povo. E o Tribunal é soberano, porque o Tribunal é representado pelo povo. E o que aconteceu aí foi vontade de magistrados. Condenaram os juízes, não condenou o Tribunal. Então, entendeu-se entrar com o habeas corpus. Já foi no princípio deste ano, no dia 31 de janeiro. O habeas corpus já não foi e não se interpõe na sala que realizou a audiência. É dirigido ao juiz presidente do tribunal da comarca, onde se considere que esteja o processo e que esteja em causa os direitos da pessoa a quem se defende. Desde o dia 31 de janeiro. E o procedimento é claro. Para questões de habeas corpus não se estava a discutir questões ligadas ao processo, nem situações que têm a ver com os factos e o direito. Estava a tratar dos direitos, questão do direito à liberdade, porque havia violação dos seus direitos. É questão da liberdade, simplesmente. A lei prevê 5 dias para que haja uma resposta clara. E só há 2. Diferir ou indiferir. Mas, se diferir, quer dizer, se estivesse a favor do pedido dos arguidos, e habeas corpus não são os advogados. Os advogados fazem como são simples instrumentos. Habeas corpus é o direito do preso. Só que é interposto a partir do seu representante. O direito do preso. Então, quer dizer, nesse momento, não estavam a responder os advogados, estavam a responder os presos. Então, se difere, se considera que as reclamações foram claras. Quer dizer, deve haver uma resposta fundamentada e motivada do porquê. E se indifere ou se nega o habeas corpus, também motivado e fundamentado. Caros companheiros, até agora não se tem a resposta do habeas corpus. E não sei se estamos a falar realmente de um país, podemos considerar que existe um sistema de justiça. Com essa situação, simplesmente das reclamações feitas, no dia 12 do mês de abril, houve um despacho que foi comunicado aos advogados do processo, dizendo que o juiz-presidente da comarca do ano dos crimes teria proferido um despacho e que o despacho apresentado aos advogados simplesmente foi de que se arquiva o processo. Nada se fundamentou
houve várias reclamações que não foram respondidas, não foram diferidas nem indiferidas, e arquiva-se. É a informação que temos. E neste momento, não temos noção do que é o entendimento daqueles que são, ou as instituições que fiscalizam a legalidade e a própria nosso sistema de justiça sobre este processo. Quanto à situação dos arguidos, como tal, estão num processo completamente difícil, porque quando se viola os direitos desta forma e quando é defendido ou são representados com toda a amplitude, com todos os meios, com todos os elementos de direito, e que não haja resultado disto, é de temer realmente pelo que acontece. Estão completamente desesperados, porque tivemos contato com eles há pouco na prisão de Calongoloca e vimos o estado em que se encontram. Quando reclamam, porque, como aconteceu o caso do Tanais, do Adolfo, fizeram uma greve de fome, também foram sujeitos a ameaças, a intimidações, a outras situações que, por causa do caso particular do Tanais, até agressões sofreu dentro da cela. E isto é preocupante, é mesmo muito preocupante saber que no século XXI, quando o país até tem um Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, tem instituições, assinou tratados internacionais que respeitam o direito tanto à vida, às liberdades e todos os outros direitos fundamentais, diz respeitar as convenções, assim como a Carta Africana dos Direitos Humanos, e que deparamos com situações como esta, e que só está a ser tratado desta forma porque está em causa a vida, está em causa a situação de quem não se identifica na sua reclamação com os interesses do poder estabelecido ou do regime. Onde que está a pluralidade que o país definiu quando a transição democrática? Onde está a questão dos direitos constitucionalmente garantidos como liberdade de expressão, manifestação? Estamos a viver uma fase em que devemos ter realmente apreensão quando tentamos subscrever aquilo que, de certo modo, o governo diz que são nossos direitos, mas oficialmente, mas que oficiosamente nos são violados, e muitas das vezes, mesmo sabendo e tendo possibilidade de defendermos, também existe outra situações que vêm que é mais uma aberração, quando essas instituições ou as entidades que deveriam agir em conformidade também desobedecem à lei. Porque se eles supostamente infringiram uma norma, mas o pior foi o Estado que desobedeceu na pessoa dos seus representantes, como foi o caso dos magistrados nesse processo, os investigadores, os instrutores e a própria instituição que é fiscal da legalidade, que é a Procuradoria. Os detidos também não podemos esquecer que foram visitados há pouco tempo por uma magistrada da alta instituição para saber da situação, mas quanto às suas garantias e questões ligadas com o processo, segundo o que nós ouvimos deles, não se conversou, simplesmente foi no entendimento de que a greve não era boa coisa. Mas quando reclamavam que estavam injustamente, o processo não soube, desta parte não se tratou. Então, estamos aqui
realmente perante a um processo para os senhores jornalistas e todos estão na sala, que se trata de uma verdadeira denegação de justiça e violação dos direitos tanto fundamentais e humanos. Não um processo normal, independentemente da forma em que vai terminar, porque liberdade vão ter, mas é necessário nos prepararmos para apresentarmos uma ação contra o Estado angolano e também reunir elementos para podermos levar à justiça todos aqueles funcionários que prevaricaram em todo este processo. E, por último, tenho a dizer que para os familiares, eles que estão a viver momentos difíceis, e mesmo essa situação do posicionamento que cada detido está, também foi desenhado para dificultar mesmo o acesso e a oportunidade de estar em relação com seus familiares. Lamentamos que estejam a viver isso, estes momentos, mas acredito que vão dar os seus depoimentos da fase em que estão a viver, que o observatório não tem muito a dizer, continua a acompanhar, foi o observatório que recebeu o processo, foi o observatório que a princípio providenciou os advogados pro bono para continuar, para acompanhar o processo, e está a se acompanhar até o momento, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos criados, mas o processo foi representado, defendido com todas as garantias. Simplesmente que não houve intenção de se fazer justiça. E não se fez justiça. Eles simplesmente foram julgados e condenados a partir do esquema anteriormente montado, e que se tenta agora encontrar um termo para terminar com o trabalho que se começou. Mas se fosse para respeitar a justiça, não estaríamos aqui a falar hoje de 4 detidos. Estaríamos a contar a situação de quem já esteve detido, não de pessoas que estão detidas. Então, está mesmo em causa o nosso sistema judiciário angolano. Muito obrigado. Ok, vamos então ouvir, vamos seguir com essa agenda e ouvindo os depoimentos da esposa do Danais. Ela vai levar na primeira pessoa os efeitos desta atenção. Bom dia a todos. Estamos nessa sala. Quem fala é a Teresa, esposa do Danais Nelson. Estou aqui para dizer que não tem sido fácil a fase que eu tenho passado ultimamente, né? Porque praticamente eu digo que o Danais está a sofrer uma perseguição através do nosso regime. E dizer que isso que aconteceu com 4 ativistas não foi algo fora do normal, porque se fosse normal eles estariam livres. Mas eu acho que isso é uma perseguição política, tudo porque eles falam simplesmente a verdade, e por causa dessa verdade eles estão a sofrer essas consequências todas. Dizer que o Tanassi está a passar por um momento muito difícil da vida dele, e eu também como esposa estou a passar por um momento muito difícil, porque praticamente estou já 3 anos ou 2 anos fora do calor do meu esposo. Meus filhos estão distantes do marido, está
praticamente 3 anos, porque não é normal uma pessoa a menos de 1 ano ir preso, ser solto e menos de 2 meses ir preso e ser condenado de novo. Isso é muito triste mesmo. E eu não sei como é que eu estou aqui hoje, de pé, e quando meu esposo foi preso, ele me deixou concebida. Não sei como onde eu consigo essa força para sustentar os meus filhos, para ajudar o meu esposo, estar aí dia após dia e abraçar ele, cuidar dele, mas não tem sido fácil dizer que este governo que nós estamos a ver, um governo assassino, um governo que não se importa com a família, um governo que não se importa com o povo angolano. E a cada dia que passa nós estamos a sofrer, cada dia que passa nós estamos aqui sem saber o que fazer, de mãos atadas, tudo porque nossos filhos não têm condições financeiras, não têm pessoas que podem ajudá-los, porque se fosse o filho do ministro Laborinho, eu acho que já não estaria aí, já estaria solto. Se fosse o filho do presidente, já não estaria aí, já estaria solto. Mas como nós somos filhos de camponeses, estamos aqui a sofrer cada dia que passa. O Tanasi dia 27 começou uma greve de fome. Ele foi rapidamente transferido para o Hospital Prisão de São Paulo. Não avisaram a família, não avisaram os advogados. E eu não sei o que se passou durante esta caminhada toda, o que fizeram com o Tanasi, não sei o que se passou. Então, é muito complicado. Eu estou com medo de perder meu marido, né? Sabemos que temos um país que não se importa com a vida de um ser humano, porque se eles se importassem, com a vida do ser humano, eles não poderiam condenar esse jovem 2 anos e 5 meses. Não deveriam mesmo. Tudo porque eles não cometeram nenhum crime, eles não roubaram, não mataram. Eles só estavam aí a reivindicar o direito do cidadão, do angolano, do irmão. Mas sabemos que o nosso país, conforme está um país ditador, ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada, só eles é que podem. Dizer que não tem sido fácil. Eu me senti muito mal mesmo. As fotografias que estavam circulando nas redes sociais da situação do Tanasi, que estava quase perder a vida. Tanto é que os diretores ligaram que eu tinha que ir lá com as crianças para tentar dizer no Tanasi para ele comer, porque se ele ficasse mais 1 ou 2 semanas, o Tanasi podia acabar por perder a vida. E eu estava com 9 meses já de gravidez e eu não estava a me aguentar mesmo. Eu não sei, já disse, não sei onde eu estou a tirar essa força. Eu acho que é pelos meus filhos, pelo meu marido também. A dificuldade tem sido imensa. Eu não sei se o nosso presidente não vê telejornal. Não, telejornal não, porque nos telejornais de Angola não passam essas informações. Eu não sei se o nosso presidente não veja as redes sociais. Eu acho que ele não veja porque ultimamente ele está mais viajando do que outra coisa. Porque se ele poderia ver essas coisas, ele podia muito bem tomar um posicionamento como presidente da República. Ele não podia olhar isso como se fosse algo normal. E eu estou aqui como esposa a dizer que não tem sido fácil. E ainda mais, o Tanasi foi para Calomboloca. Tem sido muito difícil cuidar da casa, cuidar das crianças. E agora nasceu mais uma bebê, estou em casa. Tem sido muito difícil. Nós só estamos aqui para pedir a liberdade do meu esposo, dos outros ativistas que se encontram detidos. Porque é muita injustiça que está a se passar com esses presos. É muita injustiça que está a se passar com meu esposo. Principalmente com o Tanasi Neto. Ele não pode reivindicar um direito que é dado a ele. É submetido a um castigo. Vai para a solitária. Eles até me pediram um lençol. Por causa disso, o Tanasi foi para uma solitária, porque não
não permitem lençol que já é de casa, tem que ser um lençol comprado selado. Não pode ser um lençol que já é usado. Agora a minha questão é assim, mas nas outras prisões permitem lençol que vem de casa, roupa que vem de casa. Mas lá no Calombo não permitem. Só porque o Tanay se reclamou, por causa dessa questão, ele foi a uma cela solitária por causa de reivindicar o seu direito. O Tanay estava quase a perder a vida, mas ninguém faz nada, ninguém diz nada, continua tudo silencioso. E isso é muito triste mesmo, sendo eu como esposa acompanhando essa situação, vendo de longe, não poder fazer nada. É muito triste mesmo. Ter que cuidar de tudo. Eu estou muito cansada, não sei onde é que eu consigo essa força toda, não sei mesmo. Eu peço ajuda à sociedade, peço ajuda às organizações para que possam fazer alguma coisa, para que eles sejam soltos o mais rápido possível. Eu não vivo numa casa própria, eu vivo numa casa de renda. Eu tenho que pagar renda, tenho que pagar a escola, tenho que comprar alimentação para os meus filhos, tenho que pegar táxi para ir até a prisão para visitar o Tanay. E tenho que cuidar da casa. Sabemos que a situação do nosso país não está fácil, está mesmo muito difícil. E é muito difícil ter que passar nessa situação. Ainda mais sendo mãe, sozinha. E tem sido mais difícil à noite, porque você pensa que é hoje e não é hoje. Você pensa que é amanhã, não é amanhã. E cada dia que se passa, a gente está aí na esperança que eles vão ser soltos, mas ninguém diz nada, ninguém fala nada. É uma situação muito complicada mesmo. Só venho pedir ajuda, porque é muita injustiça que está a acontecer com estes presos que estão, nesse caso, condenados. E eu não tenho mais forças para conseguir sozinha, porque sozinha eu não vou conseguir mesmo. Eu peço ajuda de todos, principalmente se o presidente da República tem coração, se o presidente da República é mesmo um presidente, está aí pelo povo. O Senhor deve fazer alguma coisa para essas pessoas que estão presas injustamente. Devemos apelar, principalmente eu como esposa, venho apelar que façam alguma coisa para soltarem esses ativistas que estão presos injustamente, que estão presos por causa de orgulho de algumas pessoas, por causa de orgulho de algumas pessoas que estão aí, que não querem perder os seus empregos e não querem soltar os nossos manos, o meu esposo que está preso. E a situação não tem sido mesmo muito boa. E dizer que ver o Tanay aí na prisão de Taquila, quando o diretor ligou que o Tanay se deu uma crise, que tem que ir lá um familiar e ver o Tanay, porque o Tanay não está bem, porque ele deu uma crise. É necessário que a mãe do Tanay venha logo aqui na prisão, porque o Tanay está mal. E eu não pude ir lá, porque eu dei a luz. As pessoas que estavam lá vendo o Tanay disseram que o Tanay não está mesmo bem, o Tanay não está mesmo bem. E ele adquiriu muita doença por causa dessas greves que ele estava a fazer. Dizer que também ele sofre de hemorroide e até agora a prisão não tem condições para tratar essa doença. Dizer que eu sinto muito medo mesmo de perder meu marido, caso ele não seja solto o mais rápido possível. Por isso eu venho pedir ajuda como esposa, venho pedir mesmo ajuda a todos, que se faça algo, se não se fazer alguma coisa, eu corro o risco de perder meu esposo. E saber que os meus filhos estão aí, são pequenos, ainda precisam do pai, precisamos do pai aí do nosso lado, porque uma família não é só constituída pela mulher, uma família é constituída pelo pai e a mãe.
E ultimamente eu não tenho vivido isso, ultimamente eu não tenho vivido esta felicidade, porque tem sido mesmo muito sofrimento que eu tenho passado com meus filhos, muito sofrimento que eu tenho passado, muito sofrimento mesmo, já não consigo mais, por isso eu estou aqui para pedir ajuda. Façam alguma coisa, por favor. Obrigada. Liberdade? Já! Liberdade? Já! Liberdade? Já! Vamos agora ouvir o depoimento do pai do Gil. Muito obrigado, Teresa, por essas palavras tão chocantes. Precisa mesmo, exatamente, de uma intervenção urgente de todos nós. Liberdade? Já! Bom dia, família angolana. Bom dia, senhor. Os irmãos também ali que acharam fazer esse tipo de evento. Chamo-me José Gonga, sou o pai do Gildo das Ruas, Gildo André. Eu sou simplesmente camponês também, não sou operário. E vivo a conta própria. Não tenho condições para sustentar despesas como tal. Ali, nessas cadeias, não tenho condições de nada. As cadeias precisam-se de papéis, não são papéis higiênicos, mas papéis para escrever. De momento que nós vamos lá, por exemplo, na CCL, é preciso oferecer um caderno. Cada pai do detido tem que entregar um caderno ali. Por quê? Porque eu perguntei o porquê que uma instituição, nós é que oferecemos um caderno para esta instituição. Porque não, pai, nós aqui o governo atrasa a trazer o material. Então, essas situações não são para mim, porque eu não posso, o filho que está já lá injustamente, e eu fico mais custear despesas. E essas despesas não são favoráveis para mim. Hoje em dia, uma passagem de sair de 44 para cá é uma despesa grande. O táxi, este governo não regula preços de táxi. E não temos táxis também em condições. Se você não andar de autocarro, não tem como. E nessa reclamação que nós estamos a fazer, a família dos detidos, o meu apelo vai ao Presidente da República, sendo pai da nação, pai de todos nós. Ele que dizia no seu juramento que iria defender a lei e não defende esta lei. Viola esta lei. No momento em que os meninos foram detidos, o senhor presidente estava fora da Angola, estava naquela altura nos Estados Unidos. E se for pessoa sensível, pai da nação, deveria perguntar o que está a acontecer nesta casa. Porque os mais velhos disseram, o bairro deixa só, mas não encontra só. Então deveria perguntar, o que aconteceu de concreto aqui? Ah não, foi preso fulano, foi morto fulano, foi não sei o que. Tudo muito bem. Estes que foram presos, quais são as razões que eles metem preso? Não é assim, assim, assim. Porque o nosso país temos pessoas, muita gente aqui,
que não são angolanos, de concreto, estão nas Forças Armadas. Estão em todas as instituições. Na polícia, na IFA, estão todos lá. Isso não é por causa, estou a mentir ou uma coisa dessa, não. Conheço isso de fato. Tem Santo Mense, tem Cabo Verdeano, tem tudo aqui. E esses aqui são eles que aparecem em forma de angolano a defender um direito de um governo. Isto para buscar patente, porque esses filhos não foram presos porque cometeram erro. O Gildo da Rua, o Gildo é ativista de Malange. Ele fez grande trabalho em Malange. Nós conhecemos que a luz que nós consumimos a nível de Angola vem de Malange. Mas, de concreto, a província de Malange tem 3 municípios com energia elétrica. Temos o Cacuzo, temos a sede provincial e o Calandula. O Calandula foi prisões do Gildo da Rua para que colocasse a luz no município de Calandula. Eu, como pai, me orgulhei ver um filho a fazer uma luta de uma terra de onde ele viu nascer. Então, se eu fosse presidente da República, diria, essa pessoa está a me abrir visão para melhor dirigir. Porque se ninguém te diz nada, essa tua governação não está segura. Há só pessoa que te diz, não, há pessoa que cometeu, o que fez bem é quem? Não há. Então você tem que se preparar, dizer que não, aqui as coisas não vão bem. O que nós estamos a ver aqui, pessoas a jantarem nos contentores, no olhar pávido e sereno de um presidente da República, que não vive distante, vive cá em Luanda. Porém que eles dizem, não, essas coisas acontecem até nos Estados Unidos, tem pessoas na rua, tem não sei o que. Mas eu vejo pessoas sérias a comer no lixo. É isso que nós lutamos. Lutamos para comer no lixo. É essa liberdade, essa independência que nós recebemos para sofrermos. Vale a pena ficar o colono? Com o colono, as pessoas estavam ainda mais melhor. Na independência nós pensávamos que deveria pelo menos o português ficar aqui. Teríamos as nossas fazendas, teríamos tudo, não teríamos tanto sofrimento. Mas negaram tudo. O português vai embora, não pode ficar aqui, nós vamos fazer. O que é que nós estamos a fazer aqui? São essas ditaduras. Eu também lutei. Os 55 anos que eu tenho não significa que fiquei num buraco para não fazer a guerra. Onde é que eu estou hoje? Nem a Caixa Social, nem a Segurança Social, nem nada não mereço nesse país. Agora, hoje o filho que está a defender direito conversou comigo, porque eu lhe disse, filho, o porquê continuar se nós que sofremos não estamos a ver nada? Disse, não, o vosso é a vossa luta. A nossa é a nossa luta. Não podemos parar. Sim, senhor, é um direito. Eu não lhe pedi, tem que continuar porque está a defender o seu povo. E este é um neto de Ngola Quiloante. Se o Ngola Quiloante defendeu na altura a sua soberania, o bisneto está a defender, não é mal nenhum. Agora, onde é que estão as liberdades em Angola? Onde é que nós podemos recorrer agora para termos liberdade? Será que vamos precisar dos portugueses? Vamos precisar de americanos para
defender mais essa causa. Então, é preciso que os filhos lutem mais, porque agora o que nós estamos a ver, estamos a retroceder para o partido único. Estamos a voltar para o partido único, de onde quem governa tem que sentir-se silencioso, que ninguém lhe toca, ninguém diz nada, tudo está a correr bem. Nas democracias não se vive assim. Isto é monopólio do partido único, de onde o Estado aparece como, o partido aparece como Estado. Então, o meu apelo é o seguinte: o senhor Presidente da República está a ouvir a minha voz, vai ouvir hoje, a partir dessas plataformas. Eu preciso da liberdade desses jovens. Liberdade já e agora. Muito obrigado. Liberdade! Já! Liberdade! Já! O povo quer o quê? Liberdade! Muito obrigado. Vamos abrir um momento de perguntas e respostas, que penso que serão mais dirigidas ao Dr. Zola. Então, como dizia, vamos passar ao bloco de perguntas e respostas. Inicialmente teremos, no primeiro bloco, vamos ter 4 a 5 perguntas e depois vamos ver se abrimos a possibilidade para o segundo bloco. Então vamos começar com... Eu só peço que levantar a mão para quem quer fazer uma pergunta. Ok, podemos começar lá com a jornalista que está lá. Pronto, eu sou... Tenho aqui 3 questões. Na minha do crime. Certo. Tenho aqui 3 questões para a esposa. Quando foi o dia exato de Tanasi Neto pediu o lençol e a posterior foi colocado na solitária? Se puder especificar o dia exato melhor, também depois disse que muitas das vezes quando pede alguma coisa tem colocado mesmo na solitária. Agradecer que pudesse detalhar exatamente quais são as coisas, se puder também os dias exatos melhor. Depois tem aqui a segunda, independente da doença que ele sofre, quais são mais as outras ou outros tipos de doença que ele contraiu mesmo lá na cadeia ou na prisão. E depois se está a ser acompanhado por médicos especialistas ou está mesmo só assim entregue a solto. E depois a terceira questão, não é disse que tem passado por muitas dificuldades. Tem noção do gasto mensal? Estamos a falar do custo do transporte, alimentação, essa coisa toda. Sim. Foram muitas. Acho que vamos deixar que responda, depois passar uma outra pergunta. Podemos comentar. Dizer que quando o Tanais pediu o lençol, foi mês passado, se não estou não me lembro do dia, mas foi mês passado, ele pediu o lençol porque estava sem lençol. Posto lá, disseram que não podiam receber o lençol porque tinha que ser um lençol novo. E o lençol voltou porque não é lençol novo. Eu perguntei à minha irmã, lençol novo tem, mas não pode ser lençol que já é de casa, tem que ser um lençol selado. Esse tem que comprar no armazém e levar selado mesmo. Então, por causa disso, o Tanais fez confusão. Por que não me deu um lençol novo se a minha mulher não tem condições de comprar um lençol novo? Por conta disso, o Tanais foi a uma solitária.
E das outras vezes que ele também foi a solitária, é porque ele discutir algum direito que não é dado lá na prisão. Tipo, ao princípio, quando ele foi preso, não tinha direito a banho de sol, ele ficava somente na cela, não tinha direito a banho de sol. Um dos motivos que fez com que ele discutisse o direito dele também foi a solitária. A outra questão sobre se tenho noção quanto é que gasta. Da doença que ele já soube que ele hemorroide, dizias tu que ele contraiu umas outras doenças. Gostaria de saber quais são essas doenças e se ele está se acompanhando por um especialista ou ele vai mesmo assim prende a sorte. Sim, além da hemorroide, ele também se contraiu a dor do estômago e outras doenças que não me vem o nome aqui na mente. E não está sendo acompanhado pelo especialista, porque os hospitais de prisão, nesse caso, não têm condições para ter um especialista, porque eles acham que os presos não têm direito para isso. Não está sendo acompanhado, porque normalmente ele tinha que ir para o hospital militar, nesse caso, mas permanece somente aí, tanto é que ele só recebia soro. Não está sendo acompanhado por um especialista. A última questão minha é se tem noção dos gastos mensais, transporte, alimentação, uma vez que está sozinha, não sei se é efetiva, né? Gostaria de saber mais ou menos do custo mensal. Não tenho noção do custo que eu faço mensal, mas dizer que eu gasto muito, gasto, porque a minha irmã vai lá 3 vezes por semana e nessas 3 vezes ela tem que levar 12.000 kwanzas, porque da Calamboloca, de Viana até Calamboloca, só por táxi, ela gasta 3.500 e de volta. Vai a alimentação que eu gasto e vai as coisas secas que ela compra na cantina. Só o leite na cantina de lá são 2.000 kwanzas. A bolacha são 500 kwanzas. Sabonete é 1.000 kwanzas. Omo é 500 kwanzas. Essas que nós compramos na praça, 200 essa medida de sabão. E água mineral, farinha, que aqui compramos 300 kwanzas, lá 500 kwanzas. E os preços lá são muito acessíveis, então fica meio complicado dizer quanto que gasto, mas podemos dizer que é muito valor. Acima de 50.000 eu posso gastar por mês. Ou mais ainda. Obrigado. Vamos então passar para a outra pergunta. A senhora Ana. A câmera fica inclinada. Então, para não inclinar a tua vida. Hoje vamos passar a palavra. Inclina. Então, o que você tem que fazer? Só discutir. Desculpa, eu vou posso pronunciar de Ok. Eu sou a Rosa Kanga, sou a coordenadora nacional da mulher do Bloco Democrático. Chocante mesmo aqui o depoimento que recebemos de parte dos familiares. Mas a minha questão é diretamente do Dr. Zola. Falou dos presos políticos, que são os 4. Eu gostaria de saber se dentre esses pacotes também consta o caso da Neto Nahara, porque sabemos nós que o motivo da prisão tem a ver com a violação do artigo 333 e se também o Dr. Zola tem feito algum acompanhamento ou tem alguma explicação a dar relativamente à questão da Neto Nahara. Muito obrigada. Penso que podemos passar a palavra aos jornalistas da RTP e depois o Dr. Zola responde. Muito obrigado. Meu nome é Paulo RTP. Eu gostava de dirigir a questão ao Dr. João. Falou tanto em processar o governo angolano. Gostava de saber como é que se vai processar tudo isto e quando é que, digamos, a defesa pensa fazer isto. Só para reforçar essa questão. Silvano da Silva, representante da agência Lusa, falava desta ação contra o Estado angolano na perspectiva da denegação de justiça.
Eu gostava de perceber, esta ação será apenas do observatório ou será das associações aqui convocando esta conferência de imprensa? Doutor Zola, pode responder? Quanto a questão do processo eventual a favor dos 4 presos contra a delegação, relativamente à delegação da Justiça contra o Estado angolano, é algo legítimo, porque devemos já ter a máxima de dura lex et lex. A lei deve ser respeitada por todos. E se entende que, por ser ativista, por ser cidadão, por qualquer coisa, devemos responder à justiça, aqueles também que operam com a justiça e o Estado em si têm obrigações e tudo está garantido, está na Constituição. Estamos claros que foram os direitos destes 4 violados e de forma muito grave mesmo e injustificadamente. E em atenção aos fatos e a tudo quanto falamos, toda esta questão relativamente à delegação de justiça, que se resume nas artimanhas, na forma que foi o procedimento, na situação de falta de resposta às famílias e a vontade de os ter preso, como aconteceu até na primeira situação, na primeira detenção de Tanais. Não podemos deixar de forma omissa essas questões, porque estamos a alimentar um círculo vicioso e continuará a afetar mais cidadãos nisto. E é uma questão que está completamente ligada com aquilo que são litigação de interesse público. Não podemos deixar que o Estado, nem as pessoas ligadas ao Estado, violem direitos do cidadão e que as coisas mantenham-se como se nada tivesse acontecido. Aqui existem indícios claros, evidência e até podemos dizer prova de que os direitos dos 4 estão a ser violados. Então, é com base nisto e no momento próprio. Digamos que, por enquanto, não se vai fazer nada enquanto não se definir a questão das suas liberdades. Porque também mais anos não vão lhes dar e nem tem como inventar. Mas que posteriormente, no momento, e eu penso que brevemente, vai ser compulsar esta ação. Podia ser contra contra os responsáveis direitos de certos atos isolados e contra o Estado de forma geral, por delegação da Justiça e as instituições também que não chegaram a agir de forma providencial e garantir o direito dos 4. Pode ser os tribunais também que agiram de forma a denegar a justiça, ou os magistrados. Não sei se nesta consigo também responder à pergunta do jornalista do Silvano da Silva. Sim, respondeu. Esta é uma questão que ficou colocada. Amém. Ok. Sim. Peço desculpa, devia ser a primeira resposta. Mas pronto, foi no calor da emoção. A situação na área preocupa-nos, mas nós, como a princípio viemos aqui em nome do observatório e não como advogado do processo, o observatório foi que recebeu o processo e entregou ao escritório para poder representar os interesses dos tipos. A NET não faz parte dos constituintes que vêm chamados nesse processo, mas o seu caso é de interesse de todos.
Então, quando se fala falou-se dos 4 especialmente porque o processo não decorreu da mesma forma. Foi também consequência do mesmo tratamento. Então, como tem advogados que poderiam atender essa questão, acredito que não poderíamos, e sobretudo de outros escritórios, não poderíamos suplantar a posição de outros que estão a representar. Mas quanto às injustiças, como se pode ver, os 4 estão a ser, nesse momento, submetidos a uma pena abstrata de 2 anos e 5 meses. Para situações iguais, mesmo se houvesse elementos que provassem a desobediência, a resistência a funcionamento, são penas alternativas. Todos os crimes com penas até 3 anos existem. O posicionamento penal pode ser alternativo de 1, 2, 3, 6, até suspensa em multa. Alternativa porque pode ser transformada em multa. Aí não só foi pena efetiva, mas como foi agravada há 2 anos. Aconteceu com a NET no sentido de que foi primeiro julgada, recebeu uma pena mais ou menos aceitável, de 6 meses, ponderado, e depois no Tribunal Superior foi agravado. Mas por quê? Por causa desse artigo, que é praticamente um apêndice que está a lesar o nosso direito penal. Transformou-se num crime de lesa majestade. Como no passado não se podia criticar, nem olhar mal do rei, nem falar do rei, nem sonhar com o rei. É o que está acontecendo hoje em dia com o artigo 333. Não podes imaginar você desenhando a figura em sua casa e até o filho diz o pai desenhou, já pode apanhar o artigo 333. Está a ser usado. Está a ser visto o presidente da República, o executivo, como parte dos símbolos. Mas não é. Já existem artigos na Constituição que protegem os seus interesses, como nos países em que os direitos são bem respeitados. Isso foi aumentando mais a questão. Porque está a ser visto, quando se fala, se critica o presidente, como um crime contra a segurança do Estado. Porque isso não tem a ver com a questão da honra. Enquanto quando se fala na ofender, se entende que é sobre a questão da honra. Já existem esses artigos. Criaram outro, em que aí estamos a tentar contra a República. Então, esse artigo só foi mesmo para pescar quem critica, é contra a oposição, contra os ativistas, contra todos aqueles que têm uma ideia, porque até nós temos um titular do executivo que é especialista em desrespeitar as pessoas, as comunidades, as associações e o pessoal, porque tem usado palavras muito grosseiras, tem tratado, mesmo antes da sua eleição, já foi o primeiro que inventou a palavra contra toda uma sociedade, a palavra de malandro, e depois também no seu próprio partido encontrou os famosos que criou o vocábulo marimbondo, e vai por aí. Mas hoje não se pode dizer nada contra ele, e logo vem a ser aplicado o artigo 333, que está como um elemento para, em qualquer situação, levar a privação de liberdade a qualquer um, e sobretudo os jornalistas. Muito obrigado, doutor Sola. Vamos então passar para o segundo bloco, caso haja mais perguntas. Bem, penso que já não há. E vamos então ao fim desta conferência, mas antes, porém, vamos pedir vamos pedir então a Laurinda para fazer ou para tecer algumas considerações finais a respeito desta conferência.
Obrigada a todos e a todas, meus caros jornalistas que estiveram cá presentes. A dizer que as ações não vão parar, vamos continuar a bater na mesma tecla. É necessário que toda a sociedade se una para a libertação desses nossos companheiros, porque a gente sabe que prendendo esses 4 jovens, prendendo a NET na área, é como se estivessem a prender toda a sociedade e todos os jovens. Então, nós pedimos encarecidamente a todos os jornalistas que estejam atentos, né, que continuem a partilhar, não esqueçamos que os nossos companheiros estão presos por conta de nós, de alguma forma, né? Então, o nosso muito obrigado. Agradecer também às organizações que estiveram juntos nessa iniciativa. Precisamos de cada vez mais ampliar espaço de união para que a gente traga a justiça, a liberdade, a felicidade que todos nós e todas precisamos. Então, muito obrigada e ficamos por aqui. Não, nem consegui gravar, não consegui gravar. Então, fica aqui. Tá bom. Olha só, hoje na parte de então, você conseguiste. Não,